Fala, artista! Hoje vamos falar sobre um assunto que é muito legal, muito importante, que é como você agregar valor à sua obra de arte. Separamos alguns itens que julgamos ser muito importantes e se esse assunto é interessante para você, já deixa o like e se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal para poder acompanhar todos os vídeos que a gente posta aqui semanalmente. Então, vamos ao que interessa, sem enrolação. Primeiro item, pintar as laterais ou colocar moldura na sua obra de arte. O que você acha, Pri? Realmente é um item essencial. Eu estava comentando com o Mônico, semana passada eu fui montar uma exposição de vários artistas do país, é uma exposição em prol da causa animal, da qual eu faço parte, com 4 obras. Mas, então nós artistas que somos aqui da região, nós ajudamos a montar a exposição, né? Tem um curador ali, mas a gente ajudou a montar. E aí nós recebemos obras e uma me chamou muita atenção especificamente, que é aquela tela que tem os grampos nas laterais. Então você vê os grampos, inclusive o tecido da tela ele fica meio assim, né? Sabe, o grampo tá aqui e o tecido vai para lá. É horrível. Assim, é uma falta de acabamento que, na realidade, eu acho esse tipo de tela muito amadora, muito escolar, e que um artista de cara já deveria olhar para a tela que está comprando e realmente comprar uma tela com um acabamento. Eu e o Mônico, a gente gosta de telas diferentes, a gente compra do mesmo fornecedor, mas ele gosta da tela painel, que é aquela que tem uma largura maior na lateral. Então ele vai lá e continua pintando o desenho ali que ele está fazendo, ele continua o desenho nessa lateral maior. Eu, particularmente, já prefiro fazer de outro jeito. Eu compro do mesmo fornecedor com acabamento atrás da tela, só que eu gosto daquela fininha mesmo. Então, eu faço a pintura na frente e eu pinto toda a borda com uma cor que combine com a minha pintura. Então, cada lateral das minhas telas tem uma cor diferente, conforme aquilo que eu fiz na pintura. Pinto de uma cor só, homogênea, eu faço 2 camadas de tinta, passo verniz em tudo e pronto. A pessoa pode pendurar aquela tela do jeito que está, porque já está com um acabamento muito legal e não precisa de moldura. Isso é muito importante, é muito legal. E eu acho assim, essa que você faz, que é a mais fininha, ela tem uma vantagem grande, que existe uma infinidade muito maior de modelos de moldura para poder colocar. Já a que eu uso, que é o modelo painel, que se eu não me engano, a tela ela tem 1,5 cm de profundidade e o painel ele tem 4 centímetros, que é o que eu uso, no formato painel. Só que assim, ambos, esse tecido que envolve toda a tela e os grampos ficam na parte de dentro. Eu acho muito difícil, a parte de trás ali, eu acho muito difícil você encontrar hoje as telas que tem os grampos ali na lateral, mas infelizmente ainda existe. Então, artista, tenha o cuidado de, ao adquirir o seu material que você vai pintar, seja tela ou painel, de ter esses grampos ali pro lado de dentro. É importante você pintar ali as laterais. A Pri, ela gosta de escolher uma cor que mais combina com a obra de arte e pintar. Eu já gosto de fazer a continuação da pintura nas laterais, porque aí tem aquele efeito meio 3D, né? Às vezes a pessoa coloca a obra de arte exposta numa parede lateral, assim, então depende de onde ela vem, ela consegue ver a continuação da pintura ali. Então eu acho muito legal. Então assim, o primeiro item é você prestar atenção nessa questão do acabamento em volta da obra de arte. Mesmo eu lembrei, né? Mesmo nessa exposição que a gente estava montando, eu vi obra também de artista que compra esse mesmo tipo de tela que eu compro, mas não pintou a lateral, então tava pintura e tava branco. Tudo bem que é uma lateral, digamos, que não é feia como aquela que eu grampo na lateral, que literalmente é feia, mas não tava pintada, então pareceu que faltou realmente esse cuidado, que gente, não custa nada detalhe pintar simples, a lateral, né? É um detalhe simples, é o mais rápido de fazer na obra, então não custa fazer para apresentar uma boa obra. Então, assim, é uma coisa simples de se fazer, mas que se você faz, agrega muito valor. Porque quando você observa a obra desse jeito, parece que o artista é desleixado. Relaxado, né? Relaxado. Bom, então vamos para o segundo item, que é a questão de você aplicar verniz na sua obra de arte.
Você aplica verniz nas suas obras? Totalmente. Às vezes eu passo 2 camadas. A depender, eu gosto de deixar uma camada secar, depois eu vou lá e passo uma segunda camada no outro dia, né? Deixo secar 24 horas e passo uma nova camada. Eu sempre passo verniz, na obra e nas laterais. Eu gosto do verniz por vários motivos. Que ele deixa a pintura um aspecto mais uniforme. Eu, por exemplo, gosto de misturar as minhas tintas. Eu uso às vezes uma acrílica mais brilhante, outra mais fosca, então o verniz ele dá uma igualada ali e deixa um aspecto mais harmonioso, assim. Até hoje em dia a gente tem uns vernizes que são à base de água. Agradeço muito ao artista alemão que me deu essa dica há uns quase 10 anos de verniz à base de água, porque antigamente eu usava o verniz à base de solvente, aquele cheiro fazia muito mal para mim. Aqueles vernizes de spray, sabe? Sim. Então eu deixei de usar esse verniz durante um bom tempo e aí comecei a aplicar esse verniz acrílico, que você deixa a pintura na horizontal, ele parece leite assim, aí você vai espalhando tudo e fica transparente, fica um efeito muito bonito. E uma das vantagens que eu ainda não falei é a questão de você impermeabilizar, fica mais fácil para o seu cliente depois limpar essa obra, tem proteção UV, né, contra raios solares, raios de lâmpadas, né, fungos, bactérias, essas coisas, é muito legal. Eu acho muito bom, principalmente nesse quesito de limpar a obra, eu acho muito bom, porque, olha, às vezes, assim, vou falar uma coisa que é ruim, mas eu já vi cocô de lagartixa em tela, sabe, a lagartixa ela passa, quando você não quer, você não fica vigiando lagartixas, e realmente eu já tive que tirar cocô de lagartixa de tela, então você tira, ele ficou tipo um branquinho, assim. Acaba, né? Risca até. É chato, é ruim, mas quando tá no verniz, aquilo lá você passa um paninho úmido, acabou já. Já resolve tá pronto, o problema. Já resolve. Realmente, até pra limpar, normal, ninguém fica o tempo todo limpando tela, né? Mas, por exemplo, quando tem um pozinho e tal, principalmente na parte de cima, é muito bom que tenha o verniz, porque não penetra ali na tinta. Quando não tem o verniz, porque muitos e muitos anos atrás, coisa de 20 anos, eu não passava verniz em todas as telas. Às vezes eu pintava a tela e eu não ia vender, era só para ficar em casa mesmo, era minha, às vezes era até um treino só, um estudo, mas eu não passava verniz e depois começava a pega sujeira, ela encarde. Incrusta assim, não sai, né? Não sai mais. Então, assim, eu acho o verniz essencial. Mas para quem não gosta de brilho, também tem o verniz fosco, né? Tem que eu já usei semibrilho também. Tem 3 tipos. Tem, então eu sempre uso brilhante. Eu também. Eu gosto daquele brilho que de repente aparece, eu gosto. Não só para uniformizar, porque a tinta acrílica que eu tenho usado faz tempo, só uso brilhante. Ou seja, já tá brilhante. Mas, então eu não tenho que uniformizar nada. Então. Mas eu gosto do acabamento geral que ele dá, assim. Ah, fica muito bom. Quando você termina a tela, parece que a pintura tá meio opaca, algumas partes brilhantes, outras não. A hora que você aplica o verniz, que você vê aquelas cores ali bem vibrantes, né? Assim, nossa. O verniz, definitivamente dá muito mais vida ao seu trabalho e com certeza agrega muito mais valor. E protege também. Vamos ao próximo item, que a gente já falou dele aqui muitas vezes, que é portfólio. É importante o artista ter o seu portfólio para mostrar o seu trabalho e que seja um portfólio bonito, né? Sim, quando a pessoa quer conhecer um pouco mais o seu trabalho, se você tem um portfólio, isso já mostra aquele profissionalismo seu, né? Que não parece aquela coisinha assim, toma aqui, ó, toma aqui, vai levando aquele monte de tela, a pessoa não sabe nem como carregar aquilo. O portfólio, ele organiza. Primeiro que você vai selecionar o que você quer ter no seu portfólio para mostrar a linha do seu trabalho, né? As melhores, né? Você separa o que você acha de melhor. Nem tudo que a gente pinta sai bom realmente. A gente tem que ter crítica com o nosso trabalho, né? Nós temos que ser os primeiros críticos do nosso trabalho. Sim, claro, não uma crítica em excesso, não é para se autodepreciar, mas ter aquela crítica de olhar e falar assim, isso aqui não tá tão bom. Eu tenho trabalhos que eu simplesmente deixei de lado, tipo que eu falei, isso aqui eu não vou vender, né, ou trabalhos que eu pintei por cima, que eu não gostei, eu pintei por cima, comecei tudo de novo. Tem que ter essa crítica. Então, para você fazer o portfólio, escolhe os trabalhos que você fala, isso aqui tá muito legal, né, eu gostei muito. Coloca, também explica um pouco no portfólio, você pode falar sobre você, sua trajetória artística, não importa se você começou ontem. Se você começou ontem é porque você já tem um gosto aí, então como você chegou a ter esse gosto e como que você resolveu, depois de tudo na vida,
ser um artista. Não importa se começou ontem, começou 10 anos, 20 anos, mas coloca ali sua trajetória, coloca suas referências, que artistas te inspiraram, você tem referências, que temáticas que você gosta mais de trabalhar, mostra isso não só em algumas palavras, mas principalmente no seu trabalho, né? O que te inspira a ter aquele tipo de obra. Eu, por exemplo, tenho meu portfólio dividido em 3 áreas ali, de 3 temáticas que eu trabalho principalmente, e uma delas eu acho sempre importante de falar sobre, que são os autorretratos, porque para quem não entende o que está sendo dito ali, parece vazio, fica parecendo só um autorretrato. Não, ele tem uma história por trás. História, um e eu sentimento. falo, tem tudo por trás. Então eu falo sobre isso no meu portfólio, porque assim não fica assim aquele autorretrato que ninguém entende porque que eu fiz, eu que me amo, né? As pessoas às vezes acham que quem faz muito autorretrato é como se fosse assim, tá muito focado em si mesmo. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, conta uma história de uma trajetória ali, né, de vida e tal, que eu coloco, que eu transmito através do meu autorretrato. E isso está no meu portfólio. Então você vai olhar para o seu portfólio, para a sua produção e vai falar o que faz sentido colocar no meu portfólio, o que eu quero contar para as pessoas. Nem tudo que você pinta cabe no seu portfólio, na realidade, né? Então, assim, só dando continuidade no que você falou, o nosso próximo item fala justamente sobre isso. Contar uma história. Com certeza, você falar um pouco mais sobre as suas intenções, contar um pouco mais sobre a sua trajetória, vai agregar muito mais valor ao seu trabalho. Porque a arte, eu acredito que não pode ser meramente decorativa. Ela precisa provocar emoções nas pessoas, gerar conexão, né? Ela precisa provocar uma certa reflexão sobre o nosso mundo, né, o nosso redor, sobre a nossa sociedade. Uma arte que conta uma história, ela com certeza vai ter muito mais valor do que aquelas outras que só retratam uma imagem simples e vazia. Eu também acho. Inclusive, eu tenho um exemplo aí, recente. Eu tenho essa minha série de pinturas do universo, e aquilo tem muito significado para mim, mas alguém que olha pode sim entender, porque eu acho que sim, transmite coisas que lembram o universo. Mas quando eu vou lá e explico sobre aquilo, quem não entendeu a mensagem começa a conectar e começa a entender na hora. E uma amiga minha, que ela é artista, ela outro dia veio falar comigo, ela falou, nossa, Pri, agora que eu li sobre esse seu trabalho, agora eu entendi todo o contexto dele. E o contexto não é só assim, eu amo o universo, eu vou falar de universo. Não, eu perdi meu filho e eu comecei a procurar onde ele está. Comecei a querer entender coisas além do nosso planeta Terra aqui. Não que a gente já não pense sobre isso na vida, mas eu comecei a me aprofundar. E nisso eu comecei a retratar essa temática. Então faz sentido. E aí ela entendeu também. Então é muito legal quando você dá um contexto, você conta a sua história, né, para que as pessoas se conectem com aquilo, né? Mostrar que você pesquisou, que você estudou, que você leu, que Exato. Você foi a fundo, você se inteirou do assunto e quer passar para as pessoas o que você entendeu sobre isso, né? Você quer passar um pouco do seu conhecimento. Então, assim, quando você conta uma história, quando você gera essa parte emocional, automaticamente o seu trabalho é muito mais valorizado. Uhum. Falando nisso, vamos para o próximo item, que valoriza muito o nosso trabalho, que é você fazer uma dedicatória. Quando você faz uma obra de arte para um cliente especial e você escreve uma cartinha ali, à mão mesmo, sabe? Caneta, papel. Tem que ser à mão, porque isso mostra... Mostra que você se empenhou, mostra que é único, que é você mesmo que fez, tal. O trabalho feito à mão. Isso aí, é simples, mas gera uma conexão. Uma conexão muito forte. Às vezes você escreveu alguma coisa particular da pessoa, enviando esse quadro para você, porque você gosta disso, porque você gosta daquilo. Por exemplo, quando a gente faz um retrato pet de algum animalzinho que já se foi, então você escreve uma cartinha lá de próprio punho, espero que essa obra faça você se lembre do seu animalzinho com muito amor, que você tenha boas lembranças através dele. Isso é muito legal. O que é muito legal é você fazer uma
cartelinha de adesivos. Eu já vi isso muito na internet, alguns artistas fazem. Eu ainda não faço, acho que você também não faz. Para enviar para a pessoa? É, para enviar Nunca junto. fiz. Pesquisei sobre isso e assim, tem algumas empresas na internet que você vai lá, compra um pacote, tem várias promoções, enviam tudo pelo correio. Tem uns adesivos holográficos que você pode mandar a imagem da sua arte, eles fazem chama-se faca especial, né? Que é o formato certinho ali da sua arte. Na verdade, agora que você falou, eu tô aqui, né? Eu lembrei, sim, de uma ceramista que eu comprei, uma ceramista do Rio de Janeiro, que ela me enviou a cerâmica, que eu amo aquela cerâmica, inclusive. Ela é muito... Essa moça, o Instagram dela, vou fazer a propaganda aqui dela. Chama Não Sou Refém. É muito legal, porque eu acho que assim, chama Não Sou Refém. Eu nunca perguntei pra ela por que chama isso, mas a impressão que me dá é assim, não sou refém do que você está esperando, ou das formas óbvias. Porque ela é muito fora do óbvio, né? É muito legal. E aí ela mandou, assim, ela mandou a cerâmica e mandou uma cartela com adesivo holográfico, que ela mesma desenvolveu os desenhos e que eu até tinha colado no meu computador. Tipo, eu gostei. Então, porque pensa comigo, você vai lá, pega esse adesivo e cola em algum lugar que você goste, né? Cola, sei lá, no seu carro, cola no seu computador, num livro, não sei. Só que o que acontece? Do nada, assim, você olha aquele adesivo, você lembra da pessoa. Você lembra do artista. E aí, você vai lá, joga na internet, pesquisa o artista, nossa, que obras legais, de repente você vai lá e compra uma nova obra dele. Porque assim, se tem uma coisa que é importante pro artista, é ele ser lembrado. Certo? Totalmente. Porque quando o artista é lembrado, muitas vezes isso desperta o interesse na pessoa de querer adquirir uma obra dele. Então, assim, além de agregar valor, ainda tem esse plus aí, né? Por isso que o artista tem que estar em tudo quanto é lugar também, né? Não só isso, essa história do adesivo é muito boa realmente, né? É verdade que eu sempre lembro dela quando eu vejo os adesivos dela que eu colei ali pelas minhas coisas. É verdade que eu sempre lembro dela. E essa questão do ser lembrado é estar realmente em todo lugar. Sim. Né, que nem aqui em Vinhedo, olha, eu lembro do Mônico o tempo todo, porque por onde eu ando, eu dou de cara com o trabalho dele nos parceiros dele, sem brincadeira. Ontem mesmo, eu fui comendo japonês, tinha suas telas meus quadros lá, né? E tinha um casal, assim, do lado, tinha a tela aqui, o casal tava bem embaixo, e você sabe que eu vi o cara lá olhando? Ele tava assim, olhando pra sua tela. Mas é isso, aí eu lembrei de você até, não tem folga nem no final de semana. Você sabe que eu já vendi quadro assim, sabia? Meu nome é Mônico. Bom, todo mundo já sabe, é um nome super diferente e tal. E a minha assinatura é o meu nome escrito em letra de forma. Então a pessoa lê ali, pô, joga no Google, rapidão me acha, já vê minhas redes sociais. É bom ter uma assinatura legível, né? Que a pessoa já entende o que está escrito e... Quando eu comecei como artista, eu assinava, parecia um eletrocardiograma, assim, ó, uns rabiscos, assim. Só que aí, como, assim, se eu fosse um artista muito famoso, aí minha assinatura ia ter algum valor daquele jeito, mas, enquanto eu estava trabalhando, estava construindo a minha identidade, sei lá, a gente tem que ter uma assinatura ali que é bem legível. Que o pessoal entenda. Exatamente. Próximo item, ser diferente, ser único. Quando você é um artista que não é igual a todo mundo, seu trabalho já está um pouco acima. Seu trabalho já está um pouco acima dos demais. Né? Inclusive, a gente já gravou vídeos aqui sobre o estilo pessoal. Sobre o estilo e também sobre o que os galeristas esperam, né, dos artistas. Eles estão cansados muito desse todo mundo faz igual. Eles querem algo diferente, algo único. E com certeza tem um trabalho que você olha, é do fulano, isso aí agrega demais valor. Eu passei por isso na quinta-feira, teve a abertura da exposição, que eu estou participando agora, e aí eu encontrei uma pessoa conhecida meio na entrada, assim, e ela falou, Pri, você está expondo aqui? Antes que eu respondesse, ela bateu o olho, viu lá, numa parede ali, né, algumas obras minhas, ela falou, tá ali, já vi. Tipo, ela não tem legal, como enxergar a assinatura, porque estava lá longe. Ela viu porque ela conhece o meu estilo. Então, bateu o olho, isso é muito legal. E te dá um diferencial, sim. As pessoas gostam de olhar e reconhecer. Porque você olha, por exemplo, vários trabalhos muito parecidos. Você tem que ir lá, colar a cabeça lá na tela para poder enxergar o nome e saber de quem que é. Isso aí né? Verdade. Não, é muito legal quando você tem um trabalho diferente dos outros.
Então, aquilo te diferencia e agrega mais valor. E, dando continuidade ao nosso assunto, exposições. O próximo item que a gente quer falar aqui é justamente fazer exposições, participar de exposições, participar de concursos, de editais, mostrar o seu trabalho. Muitas vezes, quando você ganha prêmios, obviamente, você eleva muito o seu valor, melhora o seu currículo, mas só o fato de você já participar de exposições já é um grande diferencial. Concordo. Eu estou sempre participando, você também, né? Toda oportunidade que tem, a gente participa, e porque até a gente está junto com algumas obras num lugar bem legal ali também. Tipo, onde você puder ter obras, seja numa exposição formal mesmo, né? Ou seja num ambiente em que fiquem expostas a sua obra, é muito legal de ter o seu trabalho ali no olho das pessoas o tempo todo. Sim, sem contar que um dos melhores lugares para se vender obra de arte é justamente a exposição física. A pessoa bate o olho ali na tua obra, imagina essa obra de arte aqui na minha casa, a pessoa já mentaliza isso. É muito diferente do que a imagem que a gente tem num site, ou no Instagram, ou no portfólio, ou no catálogo, ou seja lá onde for. É muito diferente. Quando a pessoa, porque no catálogo, mesmo que você coloque ali a medida da obra, ninguém tem aqui uma régua na cabeça que fica pensando, eu sei exatamente qual é o tamanho disso, eu sei exatamente como ficaria em tal lugar na minha casa. A pessoa quer ver, né? E quando ela olha, ela se conecta imediatamente. Às vezes ela está numa exposição e é uma obra que ela bate o olho e fala, deixa eu ver essa daqui. É a obra com a qual ela se conectou. É isso aí. Bom, próximo item, misturado, né, de tudo que a gente já falou aqui, porque a gente já falou que o artista tem que ser único, ele tem que participar de exposições, ele tem que fazer um portfólio. Para acompanhar a obra dele, tem que ter o certificado de autenticidade. Para quem não sabe, certificado de autenticidade é um documento que comprova a originalidade da obra de arte. Assina, em alguns casos o artista gosta até de ir no cartório, reconhecer firma. Eu acho que não precisa, mas muitos artistas fazem, com certeza isso agrega bastante valor. Nesse documento tem a foto da obra, tem as dimensões da obra, a técnica, o ano, o título, e aí tem lá, por exemplo, aqui, vinhedo, dia tal, ano tal, e o documento do artista, o nome do artista e a assinatura do artista, que a gente vai lá de próprio punho e assina. Muito importante, e isso agrega muito valor à sua obra de arte. Eu já vi muitas pessoas falarem assim, nossa, a sua obra de arte tem um documento, tem um certificado. Que chique! Isso aí é muito legal. Para nós é simples de fazer, mas para a pessoa que está adquirindo a obra é um diferencial. E aí, quanto mais detalhezinho você coloca, mais parece que está diferenciado. Por exemplo, usar uma chancela que dá aquele alto relevo ali na folha, é legal. Colocar um adesivo holográfico ali, é legal. Ou um adesivo com a sua logo, sua assinatura, seja como... Não é difícil fazer o certificado de autenticidade. Se vocês quiserem, pode entrar em contato com a gente manda para vocês um modelo de como fazer. A gente faz no Canva, né? Mas se você quiser fazer no Corel, quiser fazer no Photoshop, quiser fazer, sei lá, no Word, enfim, porque realmente é importante você ter um documento que acompanhe ali a sua obra de arte. E é muito legal pensar na embalagem também. Que é o próximo item. O próximo item é a gente cuidar da embalagem da nossa obra de arte. Eu não decorei os itens, é sério. Mas fala aí. Não, eu mesma comentei com o Mônico hoje, eu vi uma embalagem tão legal na quinta-feira, você vê, eu ali com trabalhos de artistas do país todo, ao mesmo tempo que eu vi coisas assim que você fala, pô, faltou um empenho aqui, né, um capricho, ao mesmo tempo, obras assim que você fala, nossa, você se inspira até, né, então eu vi era uma pintura em acrílica em papel, e aí veio numa caixinha de papelão bem rígido, assim, com isopor por dentro, acoplando ali a pintura, e vários tipos de adesivo diferente, como chama, cinete, né? Aquele que faz isso daqui, com a cera. Com a cera? Esqueci o nome, mas acho que é isso. Mas que, tipo, tinha cada detalhezinho, o certificado lá dentro de um envelope e tal, não sei o que lá.
chamou muita atenção ali do pessoal, essa embalagem dele toda diferenciada. Diferente de outras obras que nós recebemos em papel, que eram gravuras, eram desenhos, e que estavam soltos dentro de um saquinho. Realmente a diferença de valor de apresentação percebido, o valor percebido é diferente. Tenho dois tipos de embalagem que eu acho que é muito importante fazer. Uma é aquela embalagem que você vai enviar para o seu cliente. Eu, lá no passado, já tive problema de danificar uma obra de arte minha, em função de colocar em caixas pesadas em cima, e o papelão que eu usava é um papelão bem fininho. Hoje eu uso um papelão chamado triplex, que são 3 camadas, ele é bem grossão, fitas gomadas com fios de nylon, que deixa ele extremamente resistente, assim. Então, assim, eu passo um plástico bolha em volta da obra de arte e coloco essa caixa, fica muito resistente. Quando eu tenho um cliente meu que vai presentear alguém especial, o que eu faço? Eu passo um plástico bolha na minha obra de arte e levo ela numa papelaria que tem aqui na cidade. Eles fazem uma embalagem de presente tão bonita, sabe? E passam um papel especial, colocam uma fita de cetim com um laço vermelho. Fica a coisa mais linda. Bonito, fica vistoso. Nossa, meu, pensa no valor que isso entrega. Com certeza agrega muito valor à obra de arte. Na nossa lista é borrifar um perfuminho na obra de arte. Não na obra de arte, né? Eu borrifo na embalagem da obra de arte. Tem um cheirinho de âmbar, que eu gosto muito. Eu gosto de borrifar no plástico bolha da embalagem da obra de arte que eu vou enviar, porque aí quando o cliente abre a obra de arte, ele vai ver, certo? E ele também vai sentir um cheirinho ali. É um cheirinho que é bem, assim, característico de natureza, assim, sabe? Feito com base de cascas de árvore, assim. Uhum. Então, é um cheiro suave que, sei lá, em poucos dias vai embora. Mas a pessoa ter essa percepção, assim, do artista pensar em detalhe como esse, é muito legal. Nesse item a gente discorda, inclusive já falamos sobre isso antes do vídeo. Ele gosta disso, mas eu não gosto. Porque eu não gosto de cheiro, e eu não gosto de receber coisa com cheiro. Então, por exemplo, nunca aconteceu de receber uma obra de arte com cheiro, mas eu já recebi sacolinha de roupa. Eu vou na loja comprar roupa, e aí tem um cheirinho na sacola que elas espirram também. Em várias lojas espirram. Eu não gosto, na hora me ataca rinite, e eu não sou a única alérgica do mundo, né? Então eu tenho certeza que outras pessoas também passam por isso. Me incomoda, me dá dor de cabeça, não importa que é suave, eu não gosto de cheiro. Então, ter que lidar com um cheiro pode atrapalhar a minha experiência. Por exemplo, me atrapalha a experiência com minhas roupas quando elas vêm com cheiro. Eu não gosto. Então, esse é o único item que a gente tem duas opiniões diferentes, mas aí você faz aquilo que faz sentido para você. Eu ponho um cheirinho, porque eu acho que a pessoa vai gostar. Isso, é muito individual, apesar não tem problema de que nenhum. O cheirinho em um dia, às vezes, em 2 dias, até às vezes você vai enviar a obra de arte para uma cidade que demora, sei lá, 5 dias, 10 dias, sei lá, às vezes chega, nem tem, tá bem suavezinho, quase imperceptível. Mas eu acredito que essa questão de você ter novo sentido diferente ali, eu acho legal. Sério, é muito legal, porque eu e o Mônico a gente não concorda em tudo, não. E a gente sempre deixa claro aqui nos vídeos, porque não existe uma forma de ser certo na vida, né? Então a gente sempre coloca quando a gente não concorda um com o outro, porque é o normal. Né? É importante a gente sempre passar a verdade, porque assim, tudo tem um lado bom e um lado ruim das coisas, certo? Cada um tem a sua percepção, cada um tem a sua história, a sua experiência, certo? Uma coisa que para você pode ser muito importante, para outra pessoa é insignificante, Exato. E tá tudo certo, tá tudo bem. Mas os outros itens são importantes sim, viu? Faz muita diferença. Todos os outros itens que a gente falou, todos fazem muita diferença. Eu diferença. acho que fazem muita diferença e nós dois concordamos nisso. É isso. Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like. Ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal, que a gente está postando sempre, toda semana. E também coloca nos comentários quais desses itens que você já faz e se você tem alguma coisa diferente disso para compartilhar com a gente
e com todo mundo que assistir e ler o seu comentário, né? Às vezes tem algum novo detalhe aí que pode ser legal pra gente pode aprender também. Que a gente pode aprender com você. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau.